E mais, aqui você vai trilhar os caminhos do conhecimento, da pesquisa e da extensão. Tudo aquilo que só uma universidade pública pode te oferecer. Vestibular UESB 2020. Inscrições 16 de dezembro a 9 de janeiro. Provas 2 e 3 de fevereiro. Acesse uesb.br/vestibular. Gratuita e de qualidade, a UESB é para você. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, 11 de dezembro. Prestação de serviços sem direitos trabalhistas. Entenda como se encaixa na legislação os motoristas de aplicativos. Economia. Cresce o número de trabalhadores informais em Vitória da Conquista. Exposição de matemática utiliza a arte como ferramenta de aprendizagem. Informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. E o Núcleo Territorial do Neogibá Vitória da Conquista promove no dia 15 de dezembro, às 17 horas, o segundo encontro de orquestras no palco principal do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O público terá acesso gratuito a apresentações de grupos musicais de Vitória da Conquista, Jequié e Manuel Vitorino. O repertório contará com composições de Beethoven, Villa-Lobos, Elomar Figueira, entre outros, além de canções natalinas que serão regidas pelo maestro e coordenador do núcleo, João Omar. O encontro terá a participação da Orquestra Infanto-Juvenil e Coro Infantil do Núcleo de Vitória da Conquista, da Orquestra de Cordas do Núcleo de Prática Musical Cidade Sol, Orquestra Sinfônica também de Vitória da Conquista. Bom, músicos convidados também farão parte desse grande momento e você não pode perder. Prestação de serviços sem direitos trabalhistas. Entenda como se encaixa na legislação os motoristas de aplicativos. A reportagem é de Jeane Sampaio e Davi Santana. A Uber é uma empresa de tecnologia que tem contribuído na mobilidade nas cidades e transformado a maneira como as pessoas se locomovem, oferecendo mais opções para usuários e a oportunidade de negócios para motoristas. Bom, é uma prestação de serviço através do aplicativo e que desde quando a gente faz a inscrição já tem uma cláusula que nos mostra que não há uma relação de trabalho, mas sim uma relação de uso de um aplicativo e que a gente paga um valor de retorno, que é a comissão da Uber, né? Então já desde o começo a gente sabe que não é um emprego, vamos dizer assim. Você está prestando um serviço utilizando para isso um aplicativo e que ele nos cobra um valor de comissão, né? Mas é interessante porque é um serviço que está sendo prestado às cidades e que tem ajudado muito a locomoção, principalmente numa cidade como Conquista, a terceira da Bahia, que nós temos tantos problemas de transporte, né? E com isso a gente consegue suprir um pouco essa demanda. Há 5 anos no Brasil, o serviço da Uber surgiu como alternativa de emprego, porém não existe segurança trabalhista. Para os motoristas que desejam garantir direitos, uma alternativa é se cadastrar como MEI, microempreendedor individual. O MEI é um tipo de empresa que tem um porte mais simplificado, né? Um porte de empresa que tem obrigações mais simplificadas, a faixa tributária de impostos que tem que pagar é mais reduzida e com isso, sendo uma empresa, ele consegue ter vários benefícios de mercado, como emissão de nota fiscal para pessoa jurídica, conseguir acesso aos benefícios do INSS. Então, ele é uma empresa, mas que tem algumas obrigações mais simplificadas.
O Uber, a prestação de serviço como motorista independente, né, de aplicativos, que é o caso do motorista do Uber, foi uma das mais recentes atividades incluídas dentre as atividades que uma empresa pode se registrar como MEI. Então, os motoristas do Uber, motoristas de outros aplicativos que a gente tem na cidade, hoje eles podem se registrar sua empresa como empreendedor individual e ter acesso aos benefícios que uma empresa tem, né? Depois de longos anos trabalhando nas estradas, o motorista Hélio se cadastrou na Uber e não perdeu tempo. Buscou também assegurar os direitos previdenciários através do cadastro como MEI. A minha experiência, não só como Uber, mas com todos os aplicativos, né? Que hoje a gente envolve mais de um aplicativo sem ser Uber, para mim é muito positivo, muito legal, muito gratificante. Dá para a gente ir emendando com essa crise que a gente está vivendo aqui no país, entendeu? Então, para mim, ele é muito satisfatório, não só para mim, mas eu acredito que a maioria das pessoas que hoje opta por rodar no aplicativo, ou no Uber, ou no 99, ou algumas outras, né, na Uber 86, que optam por rodar por aplicativo, tenho certeza que muitos estão dando para pagar o seu carro, para pagar seu aluguel, fazer sua feira, aprendendo a trabalhar com aplicativo dá. Saímos de legislação trabalhista para entrar agora na economia, porque cresce o número de trabalhadores informais em Vitória da Conquista. Sem políticas públicas de geração de emprego, os trabalhadores desempregados tentam driblar alternativas. Reportagem e Davi Santana. Dados do IBGE revelaram que entre os 684 mil novos postos de trabalho criados nos últimos meses no Brasil, mais de 80% são trabalhos informais, ou seja, sem carteira assinada e pessoas que trabalham por conta própria. Bruna está dentro desse número e acredita que deveria haver mais oportunidade para a juventude. Eu quero me preparar para poder pagar minha faculdade de medicina no futuro. Segundo dados do IBGE do mês de agosto, atualmente no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas trabalham sem carteira assinada e 24,3 milhões trabalham por conta própria. Vitória da Conquista é uma dessas cidades em que o trabalho informal tem crescido cada vez mais. A economia não está assegurando ao contratante, ao empregador, assinar carteira, que é uma obrigação. Certo? Ele tem que assinar independente da situação econômica, mas a gente vê que esse número cresce, e cresce muito em função da crise. Caminhamos para um processo de informalização, isso mesmo, né, com a reforma trabalhista que dizia que ia gerar empregos. E a gente vai olhar nos números, vai verificar nos números e não tem essa geração de emprego. Pelo contrário, o mercado de trabalho, os indicadores estão se deteriorando. A queda no rendimento de 2014 a 2017 é de 11,4%. Ou seja, o poder de compra, o poder aquisitivo desses trabalhadores caiu. Isso por quê? Porque está crescendo muito o número deles para disputar o mesmo mercado. Um exemplo seria, você tem uma rua que tinha 2 salões de beleza, hoje tem 6. Eles estão disputando a mesma clientela, o mesmo público-alvo que tem sua renda praticamente congelada. Cláudia trabalha no comércio informal há mais de 20 anos e, segundo ela, ser vendedora ambulante foi uma escolha. As vendas estavam paradas, não só para mim, né? O comércio geral. Todo o comércio estava parado, sim. Mas dá para pagar luz e água, tá ótimo. Como eu não tenho muito conta para pagar, meus gastos é só para mim mesmo, aí eu não me esquento muito minha cabeça, não. Assim como Cláudia, Maria José também trabalha sem carteira assinada e por conta própria. Para ela, com o desemprego, muita gente tem aderido à atividade. Devido a muito desemprego que hoje em Conquista, não só Conquista, mas no Brasil inteiro, né? Eu optei por um vendedor ambulante, que seja vender pipoca, né? Isso foi um presente que minha mãe me deu quando eu fiz aniversário. Para o economista, os trabalhos informais tendem a crescer, já que atualmente não há um investimento em políticas de emprego por parte do governo. Com a ausência de políticas de desenvolvimento que aponte para o crescimento da economia com políticas de emprego, porque não adianta só ter política de crescimento. A economia nos anos 90 chegou a crescer 3, 3,5, 4. Contudo, a informalidade crescia, porque não havia política de emprego. Então, não é só a política de crescimento, ela é essencial para que se tenha mais vagas de trabalho, mas tem que ser ela associada com as políticas que geram emprego, que pensem como o empresariado brasileiro esteja gerando emprego. Então, políticas de crédito que vincule, políticas de alguma isenção fiscal, mas que vincule isso à geração de emprego.
E só lembrando que já são mais de 13 milhões de desempregados nesse país. Vivemos, na verdade, a maior crise da nossa economia nesse momento. Agora chegou a vez da previsão do tempo. E aqui conosco, Marcel de Souza, que traz para a gente a análise do tempo e da temperatura para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste. Boa noite, Marcel. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. E eu começo perguntando, vai ter chuva, não vai? Como é que fica o nosso tempo a partir de amanhã? Boa noite, Aline. Boa noite a todos que acompanham aí o UESB Notícias segunda edição. Aline, chuva mesmo, só sábado e mesmo assim não é aquela chuva forte não, como a gente mostrou ontem aqui, né? O mapa mostrou que as chuvas em dezembro em Vitória da Conquista na região vão ficar abaixo da média histórica, que é de 151,6 milímetros. Vocês vão ver na tela a previsão para a Vitória da Conquista, olha só. Aqui amanhã o tempo deve ficar ensolarado, a mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Na sexta-feira a temperatura se repete, mas o céu deve estar um pouco mais nublado, mínima de 18 e máxima de 30. Aí no sábado há previsão de chuva, mas não é nenhuma chuva que vá ajudar aí no abastecimento da cidade. A mínima é de 18 e a máxima pode chegar aos 29 e essa chuva deve chegar mais para o fim da tarde, que são aquelas pancadas de chuvas localizadas, né, em alguns bairros da cidade. Não é aquela chuva forte não, é apenas, como o pessoal fala, chuva de verão. Apesar de estarmos na primavera, o estilo das chuvas a partir de agora são de chuva de verão, aquela pancada bem forte de chuva e aí depois para. Só que aqui em Vitória da Conquista o quantitativo de chuva tem sido cada vez menor. A última chuva que a gente teve, o pessoal viu aquela água toda, foi apenas 6 milímetros que choveu na cidade. Então assim, a tendência é que as chuvas comecem a ficar mais fortes a partir da segunda quinzena de dezembro. Mas é também uma situação que nos preocupa, Marcelo, porque a gente sabe que a gente tem assim, uma insuficiência de recursos hídricos, né, na nossa cidade. E aí a gente se preocupa com a questão da barragem, como é que fica também essa situação. Você ontem trouxe um dado para a gente falando sobre essa questão da estiagem que já prejudica a questão da barragem. As barragens, né, de Água Fria 1 e Água Fria 2 perderam saíram de 96% da capacidade para 75%. Ou seja, em 45 dias ocorreu esse movimento de redução da água. Que é considerável. Então, assim, o importante agora, além da gente estar sofrendo com esse calor todo, é a população fazer a parte dela, de economizar água e evitar também o consumo desnecessário da água, né? O uso do lava-carro, caçada com mangueira, lava-carro com mangueira. Então, assim, vamos poupar um pouquinho aí, porque a situação não está fácil e esse período de estiagem deve continuar aí até depois do dia 15, mais exatamente até o dia 17 de dezembro. Ou seja, fazer cada vez mais uso consciente da água. Agora vamos falar sobre outras cidades da região sudoeste. Quais são as cidades que você destaca para a gente na edição de hoje, falando sobre o tempo e a temperatura para amanhã? Trouxe 3 cidades para vocês. Uma a gente já falou ontem, mas vocês vão ver aí na tela como vai ficar. Primeiro é Itapetinga. A mínima lá vai ser de 21, a máxima pode chegar aos 34 graus, com sensação térmica de 37. Lá o sol deve ser em tempo integral. Já em Jequié, que causou aí um desmaio no nosso governador Rui Costa por conta do calor, lá a mínima é de 22, a máxima é de 34 e a sensação térmica pode chegar aos 40 graus. Em Jequié, temperaturas altas nesse período do ano lá, Aline. E em Cândido do Sales, mínima de 20, máxima de 31. Hoje o tempo lá ficou entre sol entre nuvens e amanhã o tempo deve fechar de vez, mas não há previsão de chuva e o tempo deve ficar abafado com a sensação térmica em 35 graus. Ok, vamos falar agora sobre o tempo nesse momento aqui em Vitória da Conquista e também como é que fica na nossa madrugada. Muito calor, como é que fica? Agora em Vitória da Conquista, 25 graus. Como eu disse ontem, a temperatura caiu até 18, só que essa madrugada aí a temperatura vai baixar mais um pouquinho. A partir de 11 horas vai estar por volta de 19, mas aí às 2 da manhã cai para 17. Então assim, vai ter aquela madrugada um pouquinho mais fria em Vitória da Conquista justamente pelo tempo estar aberto. Então a atmosfera não vai segurar o calor, então vai fazer aquele friozinho na madrugada, mas a partir das 8 da manhã a temperatura já sobe para 22 e aí às 2 chega aos 30 graus. Então assim, o importante é o pessoal ficar consciente de que o ar vai estar bastante seco, a umidade relativa do ar em Vitória da Conquista nesses dias está em torno de 20% e 30%. Então é sempre muito importante se hidratar nesse calor que está fazendo na cidade. Com certeza. Por hoje é só? Por hoje é só, Aline. Tá, então, muito obrigada, Marcel. Marcel que traz para a gente a análise do tempo e da temperatura, não só para a Vitória da Conquista, mas também para outras cidades da região sudoeste. E ele volta amanhã, com certeza. Com certeza. Boa noite, boa noite. Bom, e no próximo bloco você confere os destaques do Boletim de Notícias desta quarta-feira e também os 14 anos do programa Vida Ativa aqui da UESB. E ainda nesta edição, uma exposição de matemática que apresenta
a arte como ferramenta de aprendizagem. Agora são exatamente 6 horas e 14 minutos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. O que a universidade pública tem para você? Na UESB, 47 caminhos te levam a realizar o sonho de ter o diploma de nível superior. São 47 cursos de graduação nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. E mais, aqui você vai trilhar os caminhos do conhecimento, da pesquisa e da extensão. Tudo aquilo que só uma universidade pública pode te oferecer. Vestibular UESB 2020. Inscrições 16 de dezembro a 9 de janeiro. Provas 2 e 3 de fevereiro. Acesse uesb.br/vestibular. Gratuita e de qualidade, a UESB é para você. E estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Vamos agora saber quais são os destaques do nosso boletim de notícias desta quarta-feira. A estudante de jornalismo Betânia Guimarães traz as informações. Boa noite, Betânia. Boa noite, Aline. Boa noite para você que nos acompanha. Atenção, você que recebe o Bolsa Família. A Caixa Econômica já começou a pagar o 13º do programa. Segundo a Caixa Econômica Federal, que administra os pagamentos, mais de 13 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo Bolsa Família neste mês. O benefício extra será pago com o mesmo cartão, por meio dos mesmos canais que os beneficiários já recebem as parcelas regulares. Agora, uma notícia triste. Mais um incêndio, gente, que na verdade nem está sendo mais surpresa, é algo recorrente. Uma área de vegetação em Ibicoara, na Chapada Diamantina, sofre com um incêndio há cerca de uma semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe as causas do fogo nem o tamanho da área afetada. A corporação informou que aeronaves usadas para combater os incêndios, além dos bombeiros, trabalham na contenção das chamas e não há registros de feridos, ok? Você sabia que você aí pode evitar a causar um incêndio? Fique atento ao que eu vou falar agora. Não jogue lixo em terrenos baldios, não queime resíduos, não jogue pontas de cigarros acesas em rodovias ou terrenos, não solte balões, não deixe crianças brincar com fogo. Se usar fogo de artifício, siga as instruções da embalagem, evitando soltar perto de áreas florestais. Vamos mudar de assunto agora? Na UESB, campus de Vitória da Conquista, aconteceu ontem a reunião ordinária do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CONCEP, que tem o intuito de discutir pautas pedagógicas da instituição. E hoje aconteceu a reunião ordinária do Conselho Universitário, a CONSUL, que tem um cunho mais administrativo sobre as questões da universidade. Para finalizar o boletim de hoje, olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 500 caixas de cigarro contrabandeadas na divisa Bahia e Minas. Samara Dias traz as informações. A apreensão aconteceu na madrugada desta terça-feira, por volta da 00:30, no quilômetro 932, na BR-116, trecho da divisa Bahia-Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Vitória da Conquista, os policiais abordaram o condutor do veículo Scania 380. Pois a maioria no compartimento aproximadamente 500 caixas de origem estrangeira e sem documentação foram encontrados. Segundo a PRF, o motorista confessou o crime e informou que receberia a quantia de R$ 2.500 para levar o veículo de Ourinho, São Paulo, para Vitória da Conquista. Vamos mudar de assunto agora porque o programa Vida Ativa da UESB completa 14 anos. O repórter Gabriel Pires foi conferir a programação especial para celebrar as histórias dos protagonistas desse importante projeto de inclusão social. Alegria, festa, diversão. É quase Natal, mas vamos deixar essa data de lado para contar outra história. A comemoração aqui são pelos 14 anos do projeto Vida Ativa da UESB. Seu Antônio, de 80 anos, faz parte da ação desde 2008 e o projeto melhorou sua saúde, alegria e deixou o sorriso mais presente no rosto. Contribuiu em tudo, na saúde, na alegria, viu? Eu canto, danço,
Eu canto muito bem, danço muito bem, modéstia à parte. Desde 2005, o Vida Ativa realiza atividades que colocam os idosos como protagonistas de suas vidas. As ações realizadas pelo projeto ajudam os idosos a se inserir e reinserir na sociedade. Além dos idosos, o projeto atende pessoas em outras faixas etárias, como é o caso de Neide, que participa do Vida Ativa desde 2011. Quando eu cheguei, eu passava por um problema psicológico muito grande e foi através do Grupo Vida Ativa que eu consegui me superar. E hoje, graças a Deus, eu tenho alegria em estar aqui com os idosos. Esse psicólogo auxilia os idosos do projeto. Ele chegou aqui por meio de uma ação durante a faculdade e por aqui permaneceu. Neste ano, ele começou a desenvolver no Vida Ativa a teatroterapia. Eu busquei ver as afinidades que todos eles tinham com a poesia, com a música, com o teatro, né? E aí eu fiz um convite para que eles pudessem participar desse grupo terapêutico. Com 70 anos, Dona Ana começou a participar do projeto há pouco mais de um ano. Aqui ela pode se divertir, cantar e interagir com outras pessoas. A amizade é ótima, né? Então são coisas que você vê você ficar dentro de casa. Não que eu sou contra fazer crochê, fazer isso, mas é uma coisa que você tem que distrair. Tá? Muito legal, acolhedor, as pessoas dão respeito pra gente. Então é muito bom, é ótimo. Espero que continue. Maternidade de pessoas atípicas, a condição de se ter uma síndrome, cartas recheadas de carinhos e confissões, a vida de casada, carreira profissional versus maternidade. Temas discutidos no livro Maternana, Reflexões de uma Maternidade Atípica. Aqui conosco a escritora Gabriela Rosa Lima. Boa noite, Gabriela. Noite, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Obrigada. Conta um pouco pra gente da história desse livro, baseado em uma história real, vivenciada por você. Isso. Foi a motivação para a escrita desse livro que vai ser lançado logo mais. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. Eu sou mãe de uma criança linda, forte, encantadora, que é a Giovana, que nós chamamos de Nana. E Giovana tem uma síndrome genética rara. Por isso que eu tenho uma maternidade atípica, ela é minha única filha. E quando eu comecei a ler sobre maternidade, quando eu já era mãe, eu não me via em nenhum relato sobre maternidade. E isso me frustrava muito, me dava um sentimento de solidão muito grande, eu não tinha com quem conversar a respeito. Então eu pensei, se eu não tenho representatividade, mães na minha condição também não têm. E aí eu abri minha conta no Instagram. Eu tenho formação em jornalismo, embora eu não atue na área. Eu abri minha conta no Instagram e passei a compartilhar textos do dia a dia dessa maternidade. E isso também me encorajou a lançar um livro sobre a maternidade atípica. Quando você fala dessa ausência de representatividade, você com certeza deve ter buscado esse caminho, mas não encontrou amparo, acolhimento dentro, principalmente aqui na literatura, falando sobre isso. Como é que é esse sentimento? Explorar esse sentimento e a partir daí esse desafio de colocar no livro tais emoções, experiências do dia a dia, como é que foi isso? Eu não encontrei essa representatividade e eu encontrei mais ainda que é uma dificuldade das pessoas de falarem sobre o assunto com naturalidade. Porque até muito pouco tempo as pessoas com deficiência elas ficavam recolhidas, elas não estavam no convívio social e ainda estão muito menos do que têm direito, a gente tem lutado constantemente por isso. Então não é apenas para representar famílias na nossa condição, é também e principalmente para alargar essa discussão. E muitas famílias que não têm pessoas com deficiência na família, muitas pessoas me perguntam abertamente, eu tenho que tratar como, eu falo como, eu chego como, eu não tenho fórmula para ninguém. Mas dividindo o meu dia a dia, a gente acaba desmistificando isso, de que ou nós vivemos sempre sofrendo, ou que somos coitadinhos, ou que somos grandes guerreiros, estamos assim, sabe, aquela capa de super-herói. Não é, nós somos mais uma família buscando viver como mais uma família com demandas diferentes, mas com os mesmos valores de amor, de união, enfim. Você disse que abriu uma conta no Instagram e a partir daí começou a compartilhar suas experiências do seu dia a dia. Como é que foi essa reciprocidade, assim, de receber das pessoas também demandas, compartilhando com você também sentimentos, experiências? Como é que foi essa experiência? Foi fantástica. A conta cresceu muito rapidamente, depois ela dá uma estagnada, né? O Instagram mudou os algoritmos também, mas cresceu muito e pessoas compartilhando o dia a dia, famílias, principalmente mães de crianças com deficiência, compartilhando o dia a dia, tirando dúvida. Eu tenho contato com uma rede fantástica de mulheres no Brasil e no exterior hoje, por conta dessa conta no Instagram, que vai enriquecendo muito a discussão e vai dando, embora eu tenha poucas famílias, tenho contato com algumas famílias de pessoas com deficiência aqui, mas
esse sentimento de pertencimento a um grupo materno, ele veio por meio da internet. E logo mais você lança esse livro aqui em Vitória da Isso. Conquista. Conta pra gente também qual é a expectativa para esse lançamento de logo mais, onde vai ser. Convida também o nosso telespectador, o público que está nos assistindo, para participar também desse momento tão rico. Porque, gente, quando a gente fala de maternidade, a gente envolve assim... Eu, por exemplo, eu sou mãe, tenho uma filha de 5 anos e todo assunto que fala sobre maternidade me desperta muito interesse, independente do que seja. Então, assim, eu acho que muitas mães também que estão nos assistindo podem também compartilhar e acrescentar também novas experiências nesse momento de lançamento desse livro. Fala um pouquinho do livro, mostra pra gente a capa, por favor. Maternana, Reflexões de uma maternidade atípica. Maternana vai ser lançado agora às 19 horas. Eu saio daqui direto para lá, para a Livraria Nobel, da Avenida Otávio Santos. Giovana já deve estar a caminho com a minha família. Eu queria só reforçar de que o convite é aberto a todas as pessoas, tendo pessoas com deficiência ou não, sendo famílias típicas ou atípicas. O objetivo é que principalmente as famílias típicas leiam, se familiarizem com o tema e possam construir uma sociedade e possam educar os seus próprios filhos com mais empatia, com menos barreira de comportamento. Não é pela má vontade, é por não saber como se comportar. Então eu convido a todos para estar lá conosco. Vai ser às 7 horas, como eu falei, na Livraria Nobel do Centro. Ok, tá aí então feito o convite. Maternana, Reflexões de uma Maternidade Atípica, de Gabriela Rosa Lima. Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias. Parabéns por esse trabalho. Com certeza, a sua experiência vai também motivar outras mães nesse reconhecimento de outras experiências, ainda que não sejam as nossas, mas que a gente possa compartilhar esse olhar humano cada vez mais acolhedor. Porque nossas crianças merecem e precisam, não é isso? Obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Sucesso para você no lançamento do livro. Obrigada. E no próximo bloco, você confere uma reportagem sobre a exposição de matemática que utilizou a arte como ferramenta de aprendizagem. Agora são exatamente 6 horas e 26 minutos, nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos. Chegamos na final da 8ª Copa Jurema de Futsal e neste sábado aqui na TV UESB você acompanha a grande final entre Real Atlético de Brumado e Fila Futsal de Divisa Alegre. Afinal, quem será o campeão da Copa Jurema? Você vai saber neste sábado aqui no seu canal 4.1 a partir das 3h15 da tarde. É a TV UESB, UESB FM, valorizando o esporte local. A transmissão da 8ª Copa Jurema de Futsal tem o apoio da Linet, sua internet de fibra. Já estamos de volta. Olha só, uma exposição de matemática apresentou a arte como ferramenta de aprendizagem. Gabriel Pires conta essa história pra gente. Arte e matemática unidos por uma boa causa. Tudo isso aqui na UESB, no 2º Salão de Arte de Matemática. A ação busca estreitar o contato das pessoas com a ciência dos números de uma forma lúdica. A matemática, ela tem muito de arte e a arte também tem muito de matemática. A gente pode ver isso na pintura, pode ver no desenho, na música. Então, as mais diversas expressões artísticas têm matemática ali por trás. Se a gente consegue trazer essa ludicidade da arte para dentro da nossa sala de aula de matemática, o aluno consegue absorver melhor o conteúdo e aquilo faz mais sentido para ele. E isso propicia uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. São mais de 60 produtos expostos. Um desses é a roda gigante de Welton. A proposta dele foi tornar mais visível as formas geométricas. A arte dela foi justamente transmitir uma arte através de uma roda gigante, só que é uma miniatura, e mostrar as formas geométricas, Então, assim, isso proporciona ao aluno ver não somente na sala de aula, mas através do dia a dia, observar que tem, em várias artes, várias esculturas, tem a matemática envolvida. Aqui também tem espaço para alunos da educação básica. Ana Maia, do Centro de Educação Integral Cristã, fez 3 quadros, o Espiral 1, o Coelho Fibonacci e o Espiral 2. Nesses 3 quadros eu quis trazer a simplicidade das coisas que a gente vê no nosso cotidiano, que a gente pode ver. E eu quis trazer isso com o assunto de sequência de Fibonacci. É uma sucessão de números que obtém
obtém um padrão de sequências e é finita também. Para esta professora, a ideia de integrar o ensino básico, médio, superior e pós-graduação foi atingido. Nós estamos no caminho certo, né, de desmistificar esse medo que o pessoal tem da matemática, juntando duas ciências tão belas, a matemática com a arte, né. O primeiro salão nós tivemos em torno de 30 trabalhos escritos, né. E a gente conseguiu estar envolvido a escola, a educação infantil, a base, a graduação e a especialização. No último ranking do PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, divulgado neste mês, os estudantes brasileiros de até 15 anos ficaram entre os últimos 10 colocados na prova de matemática, quando 79 países foram avaliados. Aliar a arte ao ensino da matemática pode ser uma forma de driblar esses números e auxiliar na aprendizagem. Essa é uma tentativa que a gente está fazendo, existem várias outras formas de você tentar trazer a matemática mais para perto do aluno. Eu acho que é justamente por esse caminho, porque a matemática ela é muito abstrata. Então, daí a dificuldade dos alunos. Ela é uma coisa muito exata, não tem contextualização. Né? O que a gente está acostumado a ver é isso, não tem essa contextualização. E aliando com expressões como o que a gente está fazendo aqui, propicia esse melhoramento e o que a gente espera que atinja esses resultados, que chegue até esses exames, nessas avaliações e que a gente consiga obter resultados melhores na disciplina, porque a gente sabe que os índices ainda são muito baixos. E a arte, como sempre, aliada na educação. Bom, e o ESB Notícias segunda edição fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã.